Bom dia, pessoal. Tudo bem? A nossa aula de hoje, ela tem como tema base, né, as dinâmicas culturais. Nas aulas passadas, vocês poderão ver, né, alguns conceitos base, né, daquilo que é cultura, né, sobre algumas dinamizações da cultura na perspectiva etnocêntrica e na perspectiva da diversidade e da identidade cultural. E para finalizarmos esse conteúdo sobre cultura, nós vamos falar um pouco sobre o processo de dinamização cultural existentes na perspectiva política, o que faz com que abordar a apropriação cultural, né, e indústria cultural nessa aula se faz de extrema importância para vocês entenderem o contexto da cultura na perspectiva moderna e contemporânea. Até então, vocês sabem que quando se trabalha a cultura, eu trabalho o contexto das sociedades, o contexto das civilizações, e cada civilização ela vai ter os seus hábitos e vai ter os seus costumes que se perpetuará no decorrer dos anos, transformando-se em tradições, né? E logicamente que essas tradições são oriundas, né, da educação que nós passamos a receber da nossa família e das instituições educacionais que regem no estado, tá certo? Então, quando eu falo também sobre essa questão da dinamização, né, eu vou abordar alguns aspectos, né, através do intercâmbio cultural, né, que é aquele momento em que, dentro do contexto de diversidade, eu acabo que me utilizando de características oriundas de outras culturas para poder desenvolver o meu cotidiano enquanto ser social, né, e enquanto ser cultural, tá? Depois dessa aula, né, nós vamos passar na transição de cultura para religião. E vocês vão perceber que a religiosidade passa a ser uma característica forte daquilo que é cultura, porque a religião se torna uma característica essencial para a formação identitária de nós enquanto seres sociais, certo? Vou passar aqui de slide para nós começarmos a desenvolver, né, a nossa aula de uma forma mais dinâmica e didática, certo? Primeiro, vamos levar em consideração a ideia da sobreposição cultural, né? E quando eu falo de sobreposição cultural, eu falo da dinâmica que a cultura passa a desenvolver dentro do contexto miscigênico e dentro do contexto de diversificação oriundo da criação dos mais variados hábitos e costumes que cada sociedade passa a adotar. Se você for perceber, né, numa perspectiva geral, muitas características daquilo que nós costumamos adotar como base para o nosso cotidiano não é uma coisa oriunda daquilo que o brasileiro criou, o nordestino criou de uma forma específica. Dentro do nosso cotidiano, nós vamos perceber que a formação identitária e a nossa formação enquanto ser social, enquanto ser político, acaba que buscando características de outras civilizações, de outras sociedades, e essas características acabaram que, por muitas vezes, se tornando até tradicionalistas, né, na nossa perspectiva cultural. Como, por exemplo, essa ideia da moda, né, ou essa ideia das comidas típicas, né, ou essa ideia das danças, seja danças que faça referência à religiosidade, ou seja, dança que faça referência às festividades de uma determinada comunidade em questão, tá? Ou seja, eu coloquei, por exemplo, nas duas figuras, né, dois exemplos clássicos, né, acerca de sobreposição cultural.
Primeiro, né, a questão da pizza, né? Quando se refere à questão das comidas típicas, onde nós sabemos que a pizza é uma comida originária da Itália e que nós passamos a adotar como um tipo de comida que se tornou característica, né, do brasileiro e com certeza em muitos outros países também se tornaram características por meio da apropriação cultural. E quando eu falo por meio dessa apropriação cultural, é no sentido de eu, enquanto ser social, ser capaz e ter autorização de me utilizar das características culturais de outra civilização como uma característica minha e como uma característica que faz parte da minha construção enquanto ser social. Outro exemplo, né, que é um exemplo bem característico, né, para aquelas pessoas que são consumistas, né, é a questão da moda. Né? A questão da moda no sentido de que toda a questão do mercado da moda existente no mundo em um contexto geral, né, ela acabara que sendo totalmente diversificada, né, e uma forma direta muitas empresas, né, seja elas empresas estrangeiras ou seja elas empresas oriundas do nosso próprio país, acabaram aqui desenvolvendo as suas práticas mercadológicas, né, através do comércio internacional. Né? Como, por exemplo, essa roupa aqui, por exemplo, quando eu estava pegando ela na internet, né, eu vi que ela é de uma estilista europeia. Né? Se você for ver, por exemplo, muitas camisas que vocês têm, até mesmo em casa, muitas camisas têm, por exemplo, logotipos estadunidenses, né, logotipos americanos, brasileiros, o que for. Mas na maioria das vezes nunca é um logotipo que faz uma referência à nossa cultura originária, né? Lógico que eu não estou dizendo que isso é uma regra, né, ou uma exceção, né? Eu não estou dizendo que são todos, né? Eu só estou afirmando que como nós fazemos parte de um mundo altamente consumista, principalmente por causa do crescimento constante do capitalismo, e por causa dessa nossa interação cultural com o mundo, nós acabamos que nos adequando, né, a essas características que o mundo tem a nos oferecer. E a moda acabar aqui sendo uma dessas questões, tá certo? Vou fazer a leitura desses dois textos bases que são textos que fazem uma referência bem interessante a essa ideia de sobreposição cultural por meio da contemporaneidade, tá? Há no mundo atual uma intensa sobreposição cultural entre as realidades locais e global, que interagem e se influenciam mutuamente. O diverso e o diferente se ampliam para além das questões étnico-raciais. É no sentido de que a cada dia que passa, pessoas, nós vamos percebendo que a sociedade ela vai se adequando ao que é diferente. Essa questão do diverso e do diferente se ampliando nas questões para além, né, das situações étnico-raciais tem uma relação direta com as relações diversas que nós passamos a ter com o que é diferente, né? O mundo hoje, o mundo contemporâneo, não é um mundo que tende a condenar de uma forma generalizada as formas culturais que o outro tende a se desenvolver, né? Você vai perceber, né, que muitas características culturais, né, são até aceitas e na perspectiva educacional, quando diz respeito à escola, quando diz respeito ao processo de formação dos alunos enquanto cidadãos, né, a escola ela tem por matriz curricular, né, defender a questão da diversidade cultural, né, defender essa questão fazer com que o outro, fazer com que o aluno compreenda a importância de aceitar aquilo que é diferente para se ter uma determinada harmonização cultural, uma determinada harmonização social.
Continuando, terceira linha, de cima para baixo, primeiro texto. As demais culturas estrangeiras, como as europeias, as asiáticas, as estadunidenses, influenciam na constante transformação da cultura brasileira, seja pela presença do imigrante em nossa história, seja pela atuação dos meios de comunicação de massa, seja pelo desenvolvimento do mercado de consumo. Neste último, destacam-se expressões na moda, tecnologia e nas artes, como eu bem supracitei nas imagens. Porém, vamos levar em consideração. Na aula passada e todas as aulas que eu falo sobre cultura, eu digo que o Brasil é um país miscigênico, né? Até porque nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado de uma forma oficial, né, pelos portugueses, mas no decorrer do processo de colonização, outros países acabaram que colonizando algumas partes específicas, né, do nosso país, o que fez com que o nosso país se tornasse um país miscigênico, né, porque além dessa questão dos colonizadores, teve também a questão dos indígenas que não foram expulsos, mas foram obrigados a conviver, né, com os colonizadores, e também teve a questão dos escravos, né, que foram traficados, né, da África para o Brasil para poder desenvolver os trabalhos agrícolas que os colonizadores não conseguiram fazer com que os indígenas desenvolvessem, né? Então, assim, outra situação também que faz com que exista essa ideia da sobreposição cultural, transformando o nosso país em um país diversificado e miscigênico, é a questão do processo de imigração, né? Como nós temos uma demandada de imigrantes, né, vindo para o Brasil, eles não trazem somente, né, as suas presenças físicas, né, mas também eles trazem também as suas presenças culturais, as suas presenças sociais, né, as suas interações, os seus costumes, as suas tradições, né, e muitas vezes essas tradições que esses imigrantes trazem, né, acabaram aqui conquistando o meio social brasileiro, e isso transforma essas questões sociais, né, em questões até, como é que eu posso dizer, tradicionalistas para o próprio Brasil. Como assim, Jussiana? No sentido de transformar tradições trazidas por imigrantes, transformar em tradições brasileiras. Lógico que quando se fala nesse contexto das tradições, sempre é abordado a questão do, como é que eu posso dizer, do trabalhar a história daquela tradição, né? Como, por exemplo, vocês vão ver no próximo slide a questão, né, das festas juninas, né, que não é algo originário do Brasil, né, mas sim algo originário de outros países que tinham costumes semelhantes, tá?